Olá, seja bem-vindo ao episódio 261 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Entre 26 e 28 de abril de 1994, realizaram-se na África do Sul as primeiras eleições livres e democráticas após o fim do regime do Apartheid, que culminaram na eleição de Nelson Mandela para presidente, com 62,6% dos votos. Isto aconteceu há 30 anos e por isso temos aqui uma redondíssima desculpa, não só para falar de Nelson Mandela, um dos gigantes políticos e morais do século XX, mas da própria África do Sul, que é um país com uma história absolutamente única e fascinante, mas do qual, de facto, nunca falámos aqui ao fim de 5 anos de emissões. Temos aqui umas lacunas enormes. Ainda temos Portanto, ainda precisamos de mais 5 anos, com certeza, pelo menos. Sim, para preencher todos os buracos. Para cobrir tudo. Bom, e a verdade é que o ouvinte Hugo Pinto Gonçalves topou isso, não é? Ele deu conta de que ainda não tínhamos falado da África do Sul. E, apesar de lamentar, que já nos tinha enviado, ele queixou-se, ele disse que já tinha enviado muitas perguntas para este programa, sem que nós lhe tivéssemos respondido a nenhuma. Mas também acrescentou, mas não perca a esperança. E o caso, exatamente, não valeu a pena. E valeu a pena não perder a esperança. Para toda a gente que nos ouve, não percam a esperança. De facto, nós temos é preciso manter a fé. É preciso manter a fé. Quilométrica. E vamos respondendo. Embora possamos demorar algum tempo, talvez mas vamos 500 anos, talvez possamos demorar 500 anos, mas talvez vamos responder. Bom, e o nosso ouvinte, Hugo Pinto Gonçalves, ele referiu que estava muito interessado em que falássemos sobre a formação da África do Sul, colónia holandesa e britânica, acrescentou ele. E, portanto, Rui, se calhar aquilo que eu te propunha era que fizéssemos aqui um 2 em 1, que começasses por explicar a originalidade da África do Sul e da sua colonização, e depois, tendo tempo, chegasses ao extraordinário Nelson Mandela, que realmente é um líder como nenhum outro país africano teve, e como infelizmente não se afigura nenhum país africano, país europeu, país americano, sim. País asiático. Exatamente, mas também não se afigura que neste momento em África se possa vir a ter alguém semelhante nos tempos mais próximos, infelizmente. Bom, mas para começo de conversa e para acompanhar ainda mais a tua missão, muito bem. Como se não fosse já suficiente, eu se calhar ainda, esta é uma curiosidade minha, já agora, começa por me satisfazer a minha curiosidade, por favor. Para responder à tua pergunta, à frente da pergunta dos ouvintes. Sim, por favor, Hugo, peço desculpa. Vou meter aqui uma cunha e colocar a minha pergunta específica sobre a África do Sul. Mas vão ver, porque ela... Mas estou convencido que ela é suficientemente interessante. Que é o seguinte: porque é que, tendo Bartolomeu Dias e Diogo Cão andado pela África do Sul nos finais do século XV, não é? E tendo o cabo das tormentas, como todos nós aprendemos nos Lusíadas, depois transformou-se em cabo da Boa Esperança e sendo a terra do Adamastor, não é? Segundo parece. Ou portanto, é o Adamastor, sim, é o Adamastor. Ou o Adamastor propriamente dito, a terra é o Adamastor. A terra é o Adamastor. Porque é que o Adamastor nunca esteve sob o controle da coroa portuguesa? Tinha ali uma ótima oportunidade. A África do Sul, muito bonita, extremamente bem localizada. Nós às vezes temos de nos lembrar que algumas das regiões a que os navegadores portugueses chegaram nos séculos XV e XVI não eram exatamente os países dois. Portanto, eles não passaram por Pretória e Joanesburgo, viram aquelas cidades enormes e dizem, não interessa, passemos à frente. Nós já falamos aqui de quando eles chegavam a ilhas absolutamente paradisíacas, com água transparente. Havia imensas. E eles não ligavam nenhuma. Coitados, eles queriam era água fresca, eles não andavam na praia. Não, mas a pergunta é boa, porque é a África Austral, a pergunta é boa. A África Austral, ao sul do Saara, é uma das regiões mais propícias ao povoamento por europeus. Tem um clima temperado, não tinha a maior parte das doenças da África tropical. Portanto, sim, porque é que os portugueses não se interessaram? Porquê? Porque vamos perceber o que é que interessava aos portugueses nos séculos XV e XVI. Era 3 coisas, basicamente. Enfim, não era só... E nenhuma praias com areia branca. Nenhuma incluía praias com areias brancas e com bares e disco e discotecas, etc. Não. Interessava pontos de apoio para as armadas. As armadas que cruzavam o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, precisavam ter pontos para pagar e reabastecer. Para reabastecer água, alimentos frescos, etc. Segundo, interessava-lhe interpostos de comércio. Portanto, zonas onde houvesse muita povoação, onde houvesse já circuitos de comércio local, em onde os portugueses, portanto, pudessem comprar e vender coisas por haver já mercados estabelecidos. E terceiro, interessava-lhe zonas
não sendo das duas primeiras, que tivessem condições para produzir aquele tipo de produtos exóticos que tinham mercado na Europa, como por exemplo o açúcar, ou então explorar recursos que também pudessem ser vendidos na Europa, por exemplo, como o pau-brasil do Brasil, que era uma madeira que servia também para obter produtos para colorir, e portanto, no caso do Brasil, havia condições para produzir açúcar, perceberam logo, e havia condições, e havia produtos locais, havia produtos naturais que podiam interessar a um comércio com a Europa. Ora bem, era isso que na África do Sul não havia nada disto. A zona era uma zona muito pouco povoada. Depois os portugueses, podia dizer porque é que não se estabeleceram ali bem, os portugueses já tinham outros pontos de apoio, quer dizer, por exemplo, Moçambique já era um ponto de apoio para as armadas, não precisavam ter ali outro, quer dizer, já tinham em Moçambique. Na África, zonas comerciais tinham-nas mais acima, Mombasa, era onde havia grandes populações, grandes mercados, e aí era interessante estar. Portanto, isto era uma zona. Portanto, a zona do Cabo, com o seu clima temperado, também não dava possibilidades de produção, por exemplo, de açúcar, de cana-de-açúcar ou coisa assim. Portanto, aquilo basicamente era uma coisa que não interessava aos portugueses. Não havia doenças, mas também não havia nada. Não havia interesse nenhum, quer dizer, aquilo era bom para produzir, para cultivar cereais e produzir gado, mas quem é que... Quer dizer, mas para quê? Quer dizer, para exportar, quer dizer, para fazer o quê com aquilo? Só para dar para alimentar uma população local. Não se criar vacas e depois levá-las para a Europa, exato. Sim, não vai isso havia governanças na Europa. E ainda não havia condições, como haverá depois no século XIX, para fazer esse negócio a partir da Austrália e da Argentina, mas isso é preciso navios frigoríficos, etc. E, portanto, eles ainda não tinham isso. Portanto, o que lhes interessavam era produtos que não ocupassem muito espaço, que fossem transportáveis, como, por exemplo, açúcar, especiarias, aquelas coisas, essas coisas. Portanto, a questão aqui é outra, quer dizer, a questão que se coloca para os portugueses também se podia colocar para os holandeses. Exatamente, porque os holandeses, um bocadinho mais tarde, não é? Sim, mas a Companhia das Índias Orientais, porque não vamos falar dos holandeses, vamos falar da Companhia das Índias Orientais, já sabem porquê, era a Companhia das Índias Orientais que estava neste empreendimento de expansão do comércio e da marinha holandesa. A Companhia das Índias Orientais tinha uma lógica muito parecida com a dos portugueses. Agora, porquê é que a África do Sul se torna interessante para a Companhia das Índias Orientais? Porque a Companhia das Índias Orientais não tinha bases em África como os portugueses. Isto é, precisou de uma base em África, viu a zona do Cabo com as suas enseadas, as suas praias, e percebeu, aqui está um bom sítio para fazer uma base para as armadas, porque os portugueses estavam em Moçambique, portanto havia outros pontos onde já estavam os portugueses, eles escolheram aquele onde os portugueses não estavam e instalaram-se lá. Já no século XVII, portanto já muito tempo depois dos portugueses, é em 1652 que eles estabelecem, que a Companhia das Índias Orientais estabelece um ponto de apoio naquilo que vem a ser a cidade do Cabo, hoje, quer dizer, e depois, claro, desenvolvem também ali uma espécie de agricultura para ter produtos frescos para estarem disponíveis para as armadas holandesas. Uns anos depois, 30 anos depois, em 1688, a Companhia das Índias Orientais faz outra coisa, começa a facilitar a imigração de outros europeus para este entreposto do Cabo, quer dizer, para expandir este entreposto do Cabo. E faz isso com 200 protestantes franceses. Porquê? Porque o protestantismo tinha sido proibido em França uns anos antes e, portanto, havia muitos refugiados. E era dominante na Holanda, não é? E, claro, a Holanda era um país protestante, calvinista, aliás, da Igreja Reformada holandesa, tal como os protestantes franceses, que também eram calvinistas. E, portanto, eles encaminham estes protestantes, são de cerca de 200 protestantes franceses, para o Cabo. Portanto, eles dão-lhes passagens gratuitas, dão-lhes os instrumentos, as sementes e ficam isentos de impostos também. Portanto, era uma boa proposta, quer dizer, irem para uma zona temperada, portanto não é uma zona tropical, dedicarem-se à agricultura com isenção de impostos e com a terra dada também pela Companhia das Índias Orientais e com os instrumentos e as sementes, etc., também fornecidos pela Companhia das Índias Orientais. E deram-se bem. Aliás, porquê é que eles foram buscar também os franceses? Não era só por solidariedade com os seus correligionários franceses. Sim. É também porque eles tinham percebido que aquela zona do Cabo era parecida com o Mediterrâneo.
e, portanto, que talvez gente que tivesse habituada a culturas mediterrânicas fosse mais eficiente a desenvolver a agricultura na zona do Cabo do que os holandeses que eram do norte da Europa e, portanto, não sabiam. Que eles pensaram que aquilo podia se adaptar, por exemplo, ao vinho e para o azeite ali na África do Sul e, portanto, foram buscar os franceses que vinham do sul de França, eram protestantes do sul de França e, portanto, instalaram-nos ali. E a coisa correu bem? Correu mais ou menos bem. A Começa a crescer porque, entretanto, também há muitos funcionários e soldados da Companhia das Índias Orientais que fazem serviço na Ásia, geralmente cerca de 10, 20 anos de serviço, e que depois já não querem voltar à Europa. Isto é, preferem ficar fora da Europa, mas também não querem ficar na Ásia, porque a Ásia é úmida, a Ásia tem doenças tropicais, etc. E, portanto, de repente começa muita gente a acumular-se, muitos holandeses a acumularem-se no Cabo. Aquilo começa a se expandir. A Miami para os Holanda. reformados da Companhia das Índias Orientais. Portanto, exatamente. É uma espécie de reforma de gente que se estabelece ali. Eles também abrem a imigração, a Companhia das Índias Orientais também abrem a imigração a outros europeus, com duas condições sempre. Têm de ser protestantes e da Igreja Reformada, da Igreja Calvinista, e têm de adotar a língua holandesa. Portanto, têm de adotar a língua holandesa como língua, enfim, de cultura, língua de comunicação na colónia do Cabo. Bem, saltando muita coisa que acontece, em 1806, princípio do século XIX, há 26 mil descendentes de europeus a viver no Cabo, nesta colónia holandesa do Cabo. É muita gente. É muita gente. A maior parte deles são criadores de gado e são agricultores e, portanto, são chamados Boers. Boers quer dizer lavrador, quer dizer, é assim que eles são chamados. E quando tu dizes descendentes, é que são mesmo descendentes, ou seja, são descendentes daquelas pessoas, já não são europeus que vão para lá. Sim, mas, uns são europeus que vão para lá, mas outros são europeus que estão lá desde o século XVII, portanto já estão lá há 200 anos, quer dizer, há quase 200 anos neste princípio, enfim, há menos de há 150 anos, neste princípio do século XIX. Portanto, já é gente que está lá estabelecida, quer dizer, que não nasceu lá, os pais já tinham nascido, os avós já tinham nascido, já não se lembravam do que é que era. Aliás, o holandês dele já é diferente do holandês da Holanda, já está, portanto, um bocadinho como o português do Brasil em relação ao português E o que é que acontece nesse início? Ora bem, o que é que acontece no princípio do século XIX? O que acontece no princípio do século XIX é que há guerras na Europa, as guerras napoleónicas, e a França ocupa a Holanda. A França está em guerra com a Inglaterra, e a Inglaterra, como uma espécie de retaliação ou de medida de guerra, ocupa a colónia do Cabo. Portanto, a colónia holandesa do Cabo é ocupada pela Inglaterra. Pela Marinha Inglesa. A história depois é complicada, são vários anos, mas acaba, no Tratado de Paz de 1815, a colónia do Cabo acaba por ser entregue à Inglaterra. Isto é, tirada à Holanda e passa para a Inglaterra. E a Inglaterra toma mesmo possessão da colónia do Cabo. Isto é, tenta substituir a língua holandesa pelo inglês. Portanto, agora, a partir de agora já ninguém fala, ou começam a falar menos inglês, menos holandês e passam a falar inglês. Extinguem as instituições representativas da comunidade holandesa. Portanto, eles elegiam um parlamento, tinham alguma forma de governo local, quer dizer, portanto, isso é tudo extinto. E, além disso, nesta fase, os ingleses estão muito apostados no combate ao tráfico de escravos e à própria escravidão e, portanto, começam a limitar isso. E a verdade é que estes agricultores usavam escravos para na sua agricultura, portanto, usavam, não em grande escala, como, por exemplo, no Brasil, mas porque o tipo de agricultura também é bastante diferente. É uma agricultura mais tipo europeu, mas havia ali escravatura. E em 1833 os ingleses promovem a abolição da escravatura na colónia do Cabo. O que é que isto faz? Faz com que muitos Boers, portanto estes colonos descendentes de holandeses ou de gente que adotou a cultura holandesa, como os franceses e outros, eles decidem que não querem viver mais sobre a tutela inglesa. Mas não lhes ocorre, isto é muito significativo, não lhes ocorre regressar à Europa. O que é que eles fazem em vez disso? O que eles fazem em vez disso é entrar no interior da África. Portanto, eles começam... A África do Sul que nós estamos a falar ainda não é a África do Sul que nós é uma ordem muito diferente. Quer dizer, isto é um espaço muito diferente. Portanto, cerca de 15 mil Boers entram naquilo que eles fazem. É uma espécie de um grand trek
Portanto, a imagem é dos pioneiros do oeste americano. Portanto, são caravanas, carroças com toldos que avançam no meio daquelas planícies do interior para ir ocupar terras mais longe, para ir criar gado mais longe. É nitidamente estabelecer fazendas. A imagem é exatamente igual. Só que em vez de índios, eles estão a encontrar outro tipo de populações, as populações africanas. Ora bem, o que é que estava a acontecer aqui? Porque é que eles estão a avançar para o interior? Porque estes Boas, na África do Sul, até ao século XVIII, portanto, nesta colónia do Cabo, aquilo que eles contactam são, sobretudo, uma população local a que eles chamam Hottentots. E esta população são uma população de caçadores, recoletores, e alguns são criadores de gado, mas a maior parte são nómadas, são uma espécie de aborígenes naquela zona da África do Sul. É uma população que está isolada em relação às outras populações da África. Portanto, é uma população própria daquela... E sabe-se pelos estudos genéticos dessa população. Portanto, é uma população que está mais ou menos isolada. E, portanto, os europeus se distinguiram sempre entre esta população, os Hottentots, ou os portugueses chamam-lhe busquímanos, homens dos bosques, e propriamente aquilo que os portugueses chamam cafres, quer dizer, usando uma expressão árabe, que são os negros propriamente ditos. Portanto, estes não são bem essas outras populações. E estas populações, eles basicamente, os Boers, enfim, tal como os outros, o que eles tinham feito era, vamos exterminar esta gente. Portanto, isto é gente que anda por ali, quer dizer, tratam-nos como selvagens. E quase os eliminam, quer dizer, ali daquela zona. Portanto, quando eles estão a avançar para planícies despovoadas, quer dizer, sem gente. Agora, ou seja, tinham sido exterminados, ou quase exterminados antes deste avanço, e portanto eles começam a avançar, e à medida que vão avançando, é que começam a encontrar outras populações. E essas outras populações são populações que não são nativas da África do Sul. Essas populações são populações daquilo que depois os etnógrafos vão chamar populações bantus. Bantu é a língua. Quer dizer, bantu quer dizer povo. Quer dizer, portanto, eles têm língua, verdadeiramente são populações até bastante diferentes. São xhosas, são zulus, são várias, mas têm esta língua comum, bantu, e portanto os etnógrafos europeus é que chamam, é que lhes dão estes nomes. Mas dizes que não são nativos? Não vêm da África do Sul, eles vêm do Norte, e desde o século V que também estão a entrar na África Austral. Portanto, estão a entrar na África do Sul, estão a emigrar para a África do Sul. A emigrar ou a colonizar? A migrar e a colonizar, estão a entrar e também estão a exterminar esta população de busquímanos. Portanto, os busquímanos apanham dos dois são lados. Exterminados por esta gente também. Estes aborígenes da África do Sul são a ser exterminados pelos holandeses da colónia do Cabo e estão a ser exterminados pelos bantus que estão a descer por terra, portanto, estão a entrar também por aí. Portanto, esta população são populações que as migrações devem ter começado no século V antes de Cristo, é isso que depois de Cristo, aliás, depois de Cristo, é por aí. Portanto, eles estão a chegar do século X, do século XI, XII, estão a começar a chegar às zonas do norte daquilo que é hoje a África do Sul. E, portanto, são estas duas populações de colonos migrantes que se vão encontrar na África do Sul no século XIX. Quer dizer, portanto, uns que tinham vindo da Europa, mas que estão a migrar a partir da colónia do Cabo. Sim, os Boers, e que estão, portanto, os Boers, e os Xhosas e Zulus que estão a vir do norte e que estão também a começar a ocupar aquelas zonas e que também são, sobretudo, criadores de gado. Quer dizer, são sobretudo criadores de gado. Alguns deles são tribos guerreiras, como as dos Zulus. São tribos guerreiras muito eficazes na guerra, quer dizer, eles são capazes, no século XIX, de derrotar exércitos europeus na África do Sul, portanto têm grandes estratégias militares, aliás, são muito sofisticados no combate, e estabelecem monarquias. Portanto, quando os Boers estão a avançar, aliás, como outros colónios, o que eles estão a encontrar é reinos Zulus e reinos Xhosas, portanto, com reis e com exércitos, etc., e começam a encontrar, e bem, os encontros não são nada inicialmente pacíficos, não são sempre pacíficos. Bom, e houve mesmo guerras violentas. Sim, isto faz muito lembrar o choque entre os pioneiros europeus da América do Norte e os índios, só que os índios aqui também são pioneiros, quer dizer, também estão a entrar, também estão a chegar. Portanto, é uma história complicada, não vamos muito longa, uma história de guerras, de tratados
em que eles dividem os territórios entre eles, quer dizer, portanto, estes aqui Ou são seja, dos eles Zulus, não tinham força para se matarem uns aos outros, exterminarem uns aos outros. matavam-se imenso uns aos outros, mas não para vencer de um lado e do outro, maneira isto é, também há grandes massacres de Boers pelos Zulus que matam mulheres e crianças, etc, e vice-versa também de Boers que também massacram Zulus, mas eles não têm meios para se extinguir, digamos, para se exterminar uns aos outros, e o que fazem é acabam por chegar a tratados, e isto é importante depois para compreender um bocadinho da lógica da África do Sul. Isto é, começam a estabelecer tratados, já, aqui ficam os Zulus, portanto aqui são os Boers, ali são os Xhosas, e começam a dividir. E enquanto isso, os ingleses não pescavam nada disso? Pescavam, os ingleses estão no Cabo, e começam a ir atrás dos Boers, literalmente. Quer dizer, isto é também a expandir-se, a anexar naquele sistema inglês que os ingleses usaram também na Índia, portanto também fazendo tratados com reis locais que passam a estar sob proteção inglesa. Portanto, a colónia do Cabo de repente começa-se a extinguir imenso, a estender imenso. Não quer dizer que esteja toda povoada de europeus. Não, é uma série de populações Zulus e Xhosas, portanto, aquelas populações bantus, que reconhecem a soberania britânica e, portanto, submetem-se às autoridades da colónia do Cabo. Agora, todas estas guerras, todo este longo caminho de centenas de milhares de quilómetros feitos por estas caravanas Boers, as guerras que têm de travar, as novos estabelecimentos, as novas fazendas que criam e depois as cidades que fundam, quer dizer, tudo isto cria uma forte identidade nestas populações, quer dizer, é uma população que está no meio deste continente, está a colonizar terras que às vezes estão virgens, isto é, não tem ninguém, outras vezes tem populações Zulus e Xhosas que chegaram também, quer dizer, mas isto tudo cria uma forte identidade, que é, primeiro, uma identidade racial, portanto, eles são os brancos contra aquelas contra aquelas populações negras que eles vão encontrando, e depois uma fortíssima identidade religiosa. Isto é, eles começam, estes Boers começam a relacionar-se com a sua própria história através do Antigo Testamento, quer dizer, eles são um povo escolhido, que está a caminhar para uma terra prometida. É assim que eles se veem. Certo. Aliás, os colonos da América do Norte também se veem dessa maneira também. Eles também são inicialmente protestantes dos mais fervorosos, aqueles que chegam à América do Norte no século XVII, tal como aqui nesta colónia holandesa, e todos eles vão fundar, a ideia deles é fundar esta cidade cristã pura, longe de uma Europa corrompida e no meio desta nova terra que obviamente Deus escolheu para eles fundarem ali esta nova comunidade religiosa livre de pecado. Também tivemos isso nos Estados Unidos da América. E depois, claro, uma dimensão militar muito forte, quer dizer, portanto, esta população Boers, quer dizer, de Boers, uma população ou de Boers, como nós diríamos em português, uma população de criadores de gado, de agricultores, mas verdadeiramente todos eles são militares, quer dizer, todos eles estão armados e todos eles fazem parte do exército. O exército é os chamados comandos, quer dizer, os comandos Boers, quer dizer, portanto, por exemplo, no Transvaal são cerca de 30 mil homens, quer dizer, que estão... Sim. Isto é, a qualquer momento... Não têm uniformes, nada, quer dizer, são gente, quer dizer, são lavradores com as espingardas e os armamentos que têm em casa e que se apresentam para milícias. São uma espécie, tal como as milícias de cidadãos da América do Norte, das colónias da América do Norte no fim do século XVIII. Também é baseado nesse sistema de milícias, quer dizer, o exército é a população em armas. Explica-me uma coisa, porque os portugueses, apesar de tudo, quando chegaram à África, não é? Enfim, há quem fale do mito do lusotropicalismo, que tu sei também não compras essa tese, mas existe uma mestiçagem grande. Ali não havia? A Companhia das Índias Orientais dissuadia fortemente a mestiçagem e começou mesmo a trazer
mulheres da Europa para evitar isso. Quer dizer, eles viam isso mesmo como muito mal. Quer dizer, certo. porque ao princípio, É sim. por isso que 300 depois ainda são loirinhos e de olhos azuis. Sim, a identidade racial é muito forte. E repare, Ainda depois, hoje, claro, aliás. o confronto com as outras populações criou ainda uma identidade maior. Mas inicialmente tinha havido mestiçagem na colónia do Cabo. Quer dizer, a Companhia dos Orientais é que não achou bem. Okay. Isto é, não achou bem e, portanto, criou logo regras para não haver mestiçagem. Isso teve de trazer realmente trouxe mulheres e trouxe para eles se reproduzirem como europeus. Estes descendentes de europeus chegam, portanto, a ser a maioria em determinados territórios e longe, portanto, dos ingleses. Os ingleses, entretanto, têm 2 colónias na África do Sul, é a colónia do Cabo e a colónia do Natal. Quer dizer, portanto, é uma mais na costa ocidental e outra mais na costa oriental. Portanto, os ingleses estão nas costas, nas costas, no Oceano Atlântico, no Oceano Índico. Os Boers estão no interior, e é no interior que eles vão fundar no século... Aliás, já anteriormente, mas depois no século XIX, eles vão fundar repúblicas. Isto é, a história é muito parecida, de facto, com a dos Estados Unidos. Quer dizer, é muito parecida. Portanto, eles fundam 2 repúblicas, uma chamada República da África do Sul, em 1852, que vai ser mais conhecida por Transvaal. Às vezes nas fontes portuguesas dizem República do Transvaal, mas é de facto o nome daquilo era República da África do Sul, e outro que tem capital em Pretória, e outra que é o Estado Livre do Orange, que é de 1854. E, portanto, estas repúblicas são muito curiosas. São repúblicas destes proprietários agrícolas, mas também são fortemente, portanto, com instituições representativas, um parlamento, eleições, todas essas coisas, mas são também comunidades religiosas. E são comunidades religiosas nesse sentido. Só são cidadãos desta república os membros da Igreja Reformada Holandesa. Portanto, é preciso ser um membro da Igreja Reformada Holandesa. Isto é, não há separação entre a Igreja e o Estado. Quer dizer, o Estado é a Igreja e a Igreja é o Estado. E mais, nestas repúblicas, a Bíblia é fonte de lei, portanto é uma lei vigente, quer dizer, eles vão ao Antigo Testamento ver as leis que estão em vigor, quer dizer, portanto, a Bíblia é um código de leis. Portanto, não, e profundamente religiosa, quer dizer, aliás, nem é bem conservador, aquilo é religioso, porque na Europa não era assim, quer dizer, portanto, aquilo é revolucionário, ao contrário, aquilo é uma lógica profundamente revolucionária cristã. Isto são repúblicas revolucionárias, quer dizer, isto é de gente que quer viver, que não é conservadora, quer viver intensamente o cristianismo e, portanto, diz: a Bíblia é atual, não é um documento histórico de séculos atrás, é uma fonte de legislação, uma fonte de lei, quer dizer, e portanto é uma fonte do direito nestas repúblicas. Portanto, é esta república... Mas ao contrário dos Mormons, não inventaram uma religião própria, não? Mantém a religião reformada do Calvino, que é a da Igreja holandesa, portanto, a Igreja da Holanda. Eles são, portanto, a maioria nestas repúblicas, por exemplo, no caso do Orange, em 1875 há 75 mil europeus, 25 mil negros, mas claro, há população negra lá também, quer dizer, porque há população que às vezes eles anexam territórios onde está uma população negra e continua lá, porque eles próprios também não são suficientemente numerosos para os... Portanto, reparem, há uma relação diferente. Portanto, há várias coisas em relação à colonização da América do Norte, há várias coisas diferentes. Quer dizer, primeiro, estas populações locais, sobretudo as populações bantus, quer dizer, primeiro não são suscetíveis das doenças que os europeus trazem. Pelo contrário, eles trazem ainda mais doenças que os europeus e, portanto, não são como os índios americanos, que estão vulneráveis às doenças que os europeus trazem do continente euroasiático. Portanto, estas populações, digamos, não vão extinguir-se por causa das doenças, como acontece às populações nativas das Américas nos séculos XVI e XVII. Portanto, eles não têm esse problema. Depois, são muito mais numerosas
quer dizer, em relação aos europeus e aos colonos europeus das Américas. São muito mais numerosos e estão constantemente a ser reforçadas por levas de imigração. Quer dizer, a imigração africana, quer dizer, está a entrar neste novo território e, portanto, está a entrar também e vai reforçando. Portanto, são circunstâncias em que nunca haverá a possibilidade, como nos Estados Unidos, num determinado momento, haver muito mais europeus e descendentes de europeus do que indígenas nativos americanos. Aqui não há essa... Quer dizer, há localmente, quer dizer, nestas repúblicas, localmente, em determinados territórios, há mais europeus do que africanos, mas os africanos existem por todo lado. E depois, claro, à medida que estas repúblicas se vão desenvolvendo, vão atraindo estes outros populações. Eu vou começar a chamar negros, porque chamar europeus e africanos, a verdade é que esta população de Boers é uma população africana, quer dizer, aliás, eles vão se chamar depois Afrikaners, porque eles são uma população que eles acham que também são nativos, quer dizer, também tornaram-se nativos também da África do Sul, quer dizer, já não se relacionam com a Europa, estão ali há muitos séculos e, portanto, também se sentem... E também chegaram àquelas terras, quer dizer, tal como os outros chegaram, e, portanto, chegaram todos mais ou menos ao mesmo tempo, e, portanto, não há gente que tenha vindo antes ou depois, ao contrário. Os que estavam eram os busquimentos que coitados, foram por um lado e por uns e por outros. Enfim, ainda há muitos, mas de facto foram populações que, essas sim, é verdadeiras nativas, ou as mais antigas, digamos assim, para não chamar nativas, mais antigas, que foram exterminadas. Aliás, isto tem uma dimensão política, depois é manipulada, eu não quero entrar, quer dizer, depois toda a gente diz quem é que é o mais nativo do que os outros. De uma certa maneira, somos todos nativos desta zona da África, aqui que estão os esqueletos, os restos de hominídeos mais antigos, e portanto somos todos nativos desta zona. Mas enfim. Bom, mas, então, portanto, os ingleses? O que é que os ingleses estão a fazer? Portanto, os ingleses estão no Cabo e no Natal e basicamente vão indo atrás destes Boers, e quando estes Boers constroem as suas repúblicas, os ingleses estão cheios de vontade de anexar também essas repúblicas. Por várias razões. No fim do século XIX, porque temem que essas repúblicas possam estabelecer alianças com a Alemanha e introduzir a Alemanha, o Império Alemão, no centro da África. Porque estes são holandeses, são protestantes continentais e, portanto, têm várias relações também com os alemães. E depois, porque, entretanto, nestas repúblicas boas descobrem-se as minas de ouro. Quer dizer. E o que é que acontece com essas minas de ouro? De repente, a República da África do Sul e o Estado Livre do Orange enchem-se de imigrantes europeus. E não só de imigrantes europeus, imigrantes chineses e imigrantes indianos. Quer dizer, de repente há uma corrida ao ouro, portanto, aquilo, Pretória e outras cidades tornam-se incrivelmente prósperas e os Boers não são suficientes para dar conta, enfim, precisam, e aquilo enche de imigrantes europeus, e esses imigrantes europeus são tão discriminados como as populações negras pelos Boers. Quer dizer, os Boers não os consideram partes destas repúblicas, e sobretudo os ingleses. Os ingleses, porque não são da Igreja Reformada holandesa, portanto, não são cidadãos e são completamente discriminados. E, claro, os imigrantes ingleses e, claro, as autoridades coloniais britânicas da Colónia do Cabo e do Natal usam isso para constantemente tentarem interferir nas repúblicas Boers, dizendo que estão a tratar mal os ingleses aí, a discriminação, a perseguição racial dos ingleses, etc. E, portanto, enfim, para encurtar de razões, isto dá origem à Guerra dos Boers, à chamada Guerra dos Boers, entre 1899 e 1902. Basicamente é uma campanha do Império Britânico para conquistar e anexar as repúblicas Boers. Os Boers resistem tremendamente, quer dizer, toda esta população Boer basicamente pega em armas contra o exército britânico. E há um determinado momento em que consegue resistir ao exército britânico, quer dizer, e isso enche toda a Europa os admira, quer dizer, toda a Europa, que odeia a Inglaterra, obviamente, tornam-se heróis, quer dizer, portanto, eles fazem esta guerra de guerrilhas contra o exército britânico, aliás, vem daí a origem dos comandos, quer dizer, os comandos Boers, quer dizer, portanto, eles percebem que não podem enfrentar o exército britânico como um exército convencional e, portanto, organizam-se em grupos de guerrilha e fazem a guerra. São 3 anos de guerra. É uma população que os ingleses têm de chegar à conclusão, não conseguem dominar. E então o que é que os ingleses fazem? A partir de determinado momento durante esta guerra, começam a pôr toda a população em campos de concentração.
isto é, homens, mulheres e crianças, à medida que eles vão capturando, vão-os metendo em campos de concentração. É aí que se inventam verdadeiramente os campos de concentração. Os campos de concentração com o arame farpado, com as torres, é na guerra dos Boers e contra os Boers. Em determinado momento, quase toda a população Boer está em campos de concentração. Quer dizer, está fechada em campos de concentração, porque era a única maneira que os ingleses tinham de os dominar. Quer dizer, se eles deixassem alguns fora, eles imediatamente começavam a guerra outra vez. As condições nestes campos de concentração são terríveis. As condições não sempre são boas. Há cálculos que terão morrido cerca de 20 mil crianças Boers nestes campos de concentração. É muita gente. Quer dizer, isto mais ou menos reforça a identidade desta população de africanas, quer dizer, de população vitimizada, perseguida pelos europeus agora, os europeus que os perseguiram, quer dizer, os mantêm. Mas, enfim, os líderes Boers acabam, em determinado momento, perceber que não podem resistir ao Império Britânico. Os britânicos são relativamente generosos depois nas condições que lhes dão e, portanto, as repúblicas, a República da África do Sul, do Transvaal e o Estado Livre do Orange são anexadas ao Império Britânico e em 1910 os britânicos formam com as duas colónias britânicas, portanto são a colónia do Cabo e a colónia do Natal, mais as repúblicas Boers do Transvaal e do Orange, formam a União da África do Sul. Portanto, eles chamam a União da África do Sul. Corresponde à atual República da África do Sul. Portanto, 2 milhões de quilómetros quadrados, portanto, 4 vezes a Península Ibérica. Portanto, é um território gigantesco. E em 1926, depois da Primeira Guerra Mundial, a União da África do Sul torna-se um domínio. O que é um domínio? Um domínio é verdadeiramente, no Império Britânico, um Estado soberano. É como o Canadá, tem o nome de domínio, mas de facto é ao contrário, quer dizer, portanto é um Estado soberano neste sentido. Portanto tem autogoverno, governa-se a si próprio. Portanto tem o mesmo chefe de Estado que o Reino Unido, é o rei do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda, tem o mesmo chefe de Estado, mas depois tem um Parlamento e um governo à parte. Isto quer dizer que o Parlamento de Londres não legisla para este domínio. Né? Portanto, sim, a África do Sul torna-se, com o Canadá e a Austrália, domínios do Império Britânico, é um Estado soberano. A única diferença que tem em relação ao Canadá e à Austrália é que não é uma federação. Manteve-se um Estado unitário. Portanto, podia ter-se tornado uma federação, porque até é feita por estas várias regiões, mas mantém-se um Estado unitário. Só que depois como é que compensa isso? Compensa isso tendo várias capitais. Aliás, até hoje tem várias capitais. Portanto, o governo está em Pretória, o Parlamento está na cidade do Cabo, salvo erro, os tribunais superiores estão noutra cidade e o Supremo Tribunal está em Joanesburgo. É assim, portanto, tem várias capitais. Tem uma capital administrativa, uma capital legislativa, uma capital judicial, tem várias capitais. Nesta União da África do Sul, a grande tensão, portanto, a União da África do Sul, inclui, obviamente, eu estava a falar das colónias britânicas do Natal e do Cabo e as repúblicas do Transvaal e do Orange, mas claro, inclui também muitas monarquias e reinos zulus e xhosas, quer dizer, que também estão incluídos nesta União da África do Sul. Certo. Portanto, há muitos estados também das populações negras. E nessa altura, negras. os Boers já estão numa relação pacífica com os ingleses? Não, há uma grande tensão. A grande tensão nesta altura não é entre a população de origem europeia e a população originária do interior da África, que tinha chegado também a esta zona da África do Sul e que tinha colonizado também. A grande tensão é entre Boers e falantes de língua inglesa. Portanto, há dois partidos na União da África do Sul. Há o United Party, que é o partido dos ingleses, digamos assim, ou dos falantes, daqueles que falam inglês, porque há muita gente que já não são propriamente ingleses. Há muita gente que veio de outras partes do mundo, mas são anglófonos. E depois há o National Party, que é o partido dos Boers, quer dizer, que é o partido dos Boers. Portanto, em 1960, esta população são cerca de 3 milhões de brancos, 60% são Boers, ou africanas, portanto, aqueles que vêm do século XVII e 40% do século XVII e 40% são anglófonos, portanto, aqueles que chegaram no século XIX. A maioria da população é negra, portanto, em 1960, eu estou a falar de 1960 porque é um recenseamento, a União da África do Sul tem 15 milhões de habitantes,
muito diferente dos 60 milhões de hoje em dia, portanto, só 15 milhões. E desses 15 milhões, 68% são negros, são classificados como negros. Portanto, só 20% é que são brancos, 9% são mestiços, havia mestiçagem, e, portanto, e 3% são indianos, portanto, originários do subcontinente indiano. Como é que era o estatuto desta população negra? O South Africa Act de 1909, portanto, ainda uma legislação inglesa, digamos, tinha atribuído o direito de voto independentemente da cor da pele. Portanto, o direito de voto estava sujeito a requisitos fiscais e educativos que não excluíam ninguém pela cor da pele, mas pelo facto de exigirem um determinado nível de riqueza para ser eleitor e um determinado nível de instrução, operavam excluindo a maioria da população, isto é, a maioria negra da população, geralmente analfabeta e mais pobre. Portanto, mas era através destes requisitos fiscais e... Sim, que mantinham fora. Portanto, propriamente censitários e educativos que a população era enfim, excluída. Isto aplicava-se sobretudo, portanto, era assim que vigorava nas colónias do Cabo e do Natal, mais no Cabo do que no Natal, mas não no Transvaal e no Orange. Portanto, havia aqui diferentes situações. Ora bem, portanto, isto é a situação mais ou menos que se mantém nos anos 30 e 40. E o que é que acontece depois da Segunda Guerra Mundial? Portanto, portanto nós temos digamos, uma África do Sul até 1948, em que a população negra é mais pobre, e por ser mais pobre está mais excluída, mas quer dizer, não há propriamente instituições de segregação racial, como por exemplo há nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos da América já nesta época. Quer dizer, nos anos 30 e 40 não há na África do Sul essas instituições. Portanto, o apartheid é uma coisa muito mais recente do que a maior parte do que se pode imaginar. O seu momento, o seu começo data de 1948. Em 1940, o que é que acontece em 1948? Em 1948, o Partido Nacional, o National Party, que é o partido dos Boers, ganha as eleições. E ganha as eleições, curiosamente, não por ter mais votos. O United Party teve muito mais votos. O United Party teve 49% dos votos. O Partido Nacional só teve 38%. Mas o que é que acontece? Acontece que há uma sobre-representação no sistema eleitoral das áreas rurais. Certo. E o United Party domina as áreas rurais porque nas áreas rurais estão os Boers, quer dizer, a maior parte... O United Party... O Partido Nacional, desculpa. O Partido Nacional dos Sim. Boers domina as zonas rurais, onde estão os Boers, e, portanto, tem mais deputados, elege mais, com menos votos, elege mais deputados do que o United Party dos ingleses, porque os ingleses estão todos nas cidades. Certo. E, claro, o sistema estava para representar as zonas rurais também, e, portanto... Como também acontece nos Estados Unidos. Como acontece nos Estados Unidos, e, portanto, o partido que domina nas zonas rurais tem geralmente uma grande vantagem, e neste caso era o Partido Nacional. Portanto, o Partido Nacional vence essas eleições e passa a governar a África do Sul, portanto, desaloja enfim, a história é muito complicada, eu estou aqui a simplificar imenso, porque isto há outros partidos, há outras alianças, enfim, há as coisas muito complicadas. Mas, e o Partido Nacional começa a transformar a África do Sul. Aliás, o Partido Nacional vence as eleições com um projeto, e esse projeto é aquele a que o Partido Nacional dá um nome que é Apartheid. Apartheid como é que se traduz a Apartheid? A Apartheid quer dizer separação, quer dizer segregação. É isso que eles estão a propor. Portanto, o Partido Nacional está a dizer aos sul-africanos que querem transformar a África do Sul num país parecido com o sul dos Estados Unidos, com os estados do sul dos Estados Unidos. É este o grande projeto do Partido Nacional em 1948. Estabelecer a segregação racial na África do Sul. Mas, portanto, em 1948. Quando os Estados Unidos estavam a acabar, estavam eles a começar. Estavam eles a começar. Portanto, aquilo que eles dizem, portanto, a ideia da separação, eles em teoria dizem, nós não vamos negar direitos às populações negras, não vamos dar nenhum direito, só que vamos separá-los. Certo. Portanto, vamos separar as populações negras das populações brancas. Haverá áreas para
os negros, nessas áreas os negros terão acesso a tudo, escolas, hospitais, as terras serão deles, e essas áreas poderão tornar-se estados independentes até. Portanto, terem o governo deles, terem tudo deles, etc. E haverá depois áreas para os brancos e, portanto, ninguém nega direitos a ninguém. Obviamente, claro, as terras que eram para os negros eram muito diferentes das terras que eles tinham reservado para os brancos e por aí fora. Quer dizer, mas o governo do Partido Nacional começa, portanto, primeiro a obrigar toda a população a registar-se de acordo com as raças. Portanto, cada sul-africano é obrigado a declarar a sua raça no recenseamento e só pode escolher 4 raças. Portanto, é branco, negro, colored, portanto, com cor, que nós traduziríamos como mestiço, e indiano. São estas 4 raças. E o que é um branco? Um branco, dizem eles na coisa, é aquele que tem aparência de branco. Mas se tiver a aparência de branco e se souber que ele é mestiço, então já não é branco. Quer dizer, portanto, uma arbitrariedade e uma confusão enorme nestas classificações, porque obviamente portanto, eles estão a classificar como não brancos pessoas que, segundo eles, podem parecer completamente brancos, e portanto aí têm de ir à genealogia para saber a que grupo é que essa pessoa pertence. Portanto, eles em 1940, logo em 1949 já tinham proibido os casamentos mistos. Em 1950 proíbem, isto é, passa a ser crime as relações sexuais entre raças. Portanto, é um crime, quer dizer, isto é um crime. Quer dizer, se alguém um branco ter uma relação sexual com uma negra, é um crime. Quer dizer, é um crime, o branco cometeu um crime, é preso. É preso por isso e a negra também é presa por isso e vice-versa. Portanto, passa a ser um crime haver relações sexuais entre as raças. Em 1953 eles começam a desenvolver um programa de segregação de quase tudo. Escolas, transportes públicos, até bancos de jardim. Portanto, há bancos de jardim para os negros e bancos de jardim para os brancos, e todos eles têm afixado um letreiro a dizer whites only, blacks only, etc. Portanto, todos eles. Em 1956, finalmente, o governo do Partido Nacional tira o direito de voto a todos os que não fossem brancos. Portanto, é a exclusão. Portanto, eles deixam de ser, basicamente, quase cidadãos da África do Sul. Portanto, desta África do Sul. A ideia, a desculpa do Partido Nacional, não, passam a ser cidadãos das terras que foram designadas como terras tribais para as populações negras. E, claro, uma grande parte dos negros não estão nessas terras. E a partir de 1960, o governo do Partido Nacional começa a deportar negros para essas terras. Portanto, é uma coisa enorme. Quer dizer, reparem, numa população de cerca de 10 milhões, um bocadinho mais talvez, 10, 11, 12 milhões de negros, este programa de deportações afeta 4 milhões de pessoas, quer dizer, que são removidos para essas áreas tribais de terras onde também já estavam há dezenas, há muito tempo, quer dizer, são removidos para essas áreas tribais por causa da cor da pele. Portanto, como é que nós podemos explicar isto? E a adesão da população Boer a este programa de apartheid? Em grande medida isto é uma reação à enorme migração durante a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial dos negros das zonas rurais para as cidades brancas. Isto é, eles tinham começado a chegar em massa às cidades brancas que estavam a desenvolver-se, precisavam de trabalhadores e, obviamente, a maior massa de trabalhadores que havia, enquanto os Estados Unidos teve-os ir buscar à Europa, aos migrantes europeus, ali havia aquelas enormes populações negras vizinhas que estavam dispostas a trabalhar e começaram a entrar à procura de trabalho, a constituir enormes favelas, quer dizer, das maiores favelas do mundo, aliás, até hoje em dia, daqueles shanty towns, quer dizer, bairros gigantescos. Aliás, em 1990, por exemplo, no fim do apartheid, dos 40 milhões de habitantes da África do Sul, metade vive sem acesso à eletricidade ainda. Portanto, metade vive nestas, ou em zonas rurais, ou nestas não desenvolvidas, ou nestas shanty-towns. Portanto, o que é que o apartheid verdadeiramente é? O apartheid é uma tentativa de, através do Estado, impor uma separação de populações que a economia está a juntar. Quer dizer, a economia está a juntar estas populações e o Estado propõe-se separá-las outra vez. E, obviamente, o apartheid é uma mentira. Quer dizer, não há, de facto, uma separação em pé de igualdade.
porque os chamados bantustões, que é aquilo, as terras onde depois os negros, em princípio, devem estar, não funcionam nada como as repúblicas, como a África do Sul, não tem as mesmas infraestruturas, tem algumas, é verdade, até há escolas superiores para negros e tudo, mas tal como no sul dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos havia universidades, havia hospitais para negros. Obviamente todos de menos qualidade daqueles que eram reservados para brancos. E depois, claro, há um outro problema. É que, apesar das deportações, da separação, a economia da África do Sul branca continua a precisar da mão de obra negra. Portanto, cada vez mais, quer dizer, eles são deportados e cada vez são mais, quer dizer, nas zonas da África do Sul branca. Mas quer dizer, cada vez mais é um caso isolado no mundo, não é? Porque lá está, isto está a acontecer no momento em que os Estados Unidos da América estão a abandonar. Isto está a acontecer num momento, depois da Segunda Guerra Mundial, em que todas as instituições internacionais, a Organização das Nações Unidas e por aí fora, condenam o racismo. Quer dizer, o racismo que tinha sido, as ideologias racialistas, vamos dizer melhor, que eram ideologias respeitáveis, tinham sido respeitáveis, aceites nas universidades, nos meios intelectuais, nos anos 30 e 40, tinham sido completamente desacreditadas pelos resultados do antissemitismo nazi na Europa. E, portanto, são condenadas depois da Segunda Guerra Mundial, são desacreditadas intelectualmente, cientificamente. Também está a acontecer isso. Está a acontecer um movimento dos direitos cívicos nos Estados Unidos. Portanto, o mundo inteiro está a dizer que não há raças. O governo da África do Sul está a dizer que a população tem 4 raças e tem de escolher entre as raças. E depois, claro, há outra coisa que está a passar em África. Depois da Segunda Guerra Mundial, as potências europeias estão a retirar da África e estão a entregar o poder a governos de maioria negra. Está a acontecer em quase tudo, exceto nas colónias portuguesas de Angola e de Moçambique. Mas achas que esse apartheid também, de certa forma, o apartheid é uma reação a isto. É também. É uma tentativa de aqui isso não vai acontecer. Portanto, vamos dar já uma indicação a estas populações negras. Esqueçam, quer dizer, nós aqui vamos constituir um Estado que é um Estado dos brancos e é um Estado que nós vamos governar para sempre, em que os negros não vão aqui entrar. Nós somos um mundo à parte aqui. Quer dizer, estamos em África, mas não temos nada a ver com o que se passa no resto da África. Portanto, o apartheid tem também uma dimensão simbólica, quer dizer, além de significar, dentro da África do Sul, a submissão desta população negra a este governo e a este sistema branco, também este sinal de para dentro e para fora as coisas não vão mudar, nós vamos ficar onde estávamos. Mas passou também a existir uma grande resistência interna dentro Há uma da enorme África resistência logo nos anos 50, a população negra obviamente organiza-se, há também muitos liberais brancos, sobretudo de língua inglesa, que contestam a apartheid. Os negros tinham uma organização, tinham o African National Congress, é de 1912. O ANC, que ainda hoje o existe. ANC, o Congresso Nacional Africano. Ora, o nome faz logo lembrar o Partido do Congresso na Índia. E há relações. Gandhi tinha estado na África do Sul. Há muitos indianos na África do Sul. Portanto, este movimento dos congressos é um movimento no Império Britânico das populações não brancas para se organizaram politicamente para reclamar direitos perante o poder imperial. O Congresso Nacional Africano é um movimento de negros educados, com instrução, que estiveram nas escolas, que estiveram nas universidades, que são advogados, médicos, cristãos, muitos deles, aliás, vêm de escolas missionárias. O cristianismo teve um grande resultado na África do Sul, portanto, esta população negra, 78% é cristã, portanto, quase 80% é cristã, geralmente protestante, das igrejas protestantes, e esta população, nos anos 50, à medida em que o Estado do Apartheid está a ser instalado pelo Partido Nacional no poder, está a reivindicar os seus direitos. Portanto, há um movimento dos direitos cívicos, tal como no sul dos Estados Unidos, com marchas, com protestos, e que tem também uma coisa em comum com o do sul dos Estados Unidos, com o Martin Luther King. É pacífico, quer dizer, é uma resistência que quer ser uma resistência pacífica. Isto é, protestos pacíficos, boicotes, grandes marchas. Agora, claro, aqueles que têm pela frente na África do Sul é o governo do Partido Nacional, que está mesmo disposto a instaurar a apartheid. E em 1960 o Congresso Nacional Africano é proibido.
e passa à clandestinidade. Então, e onde é que está Mandela no meio disto tudo? Bem, Mandela nasceu em 1918, portanto tinha, digamos, 30 anos quando o Partido Nacional começou a instaurar o apartheid na África do Sul. Ele é de uma família real chosa. Não tem direito ao trono, quer dizer, porque é de um ramo, enfim, não é da sucessão principal nesta monarquia. Mas, claro, toda a gente sabe que ele um aristocrata. É um aristocrata, quer dizer. Ele estudou em escolas religiosas. É aí que lhe dão o nome de Nelson, que é o que ele explica isso nas memórias, quer dizer, eles tinham os nomes deles, mas quando iam para a escola, os missionários decidiam quais eram os nomes. Portanto, vinham à aula, no primeiro dia de aulas diziam, tu és John, tu és não sei o quê, tu és Clarice, e portanto, ele diz, portanto, acho, ou é uma freira ou coisa, e diz, tu ficas Nelson. E portanto, é assim que ele ficou a ser Nelson. Portanto, não é nome de batismo, é um nome que lhe foi dado na escola. E depois ele estuda Direito numa universidade, portanto a universidade, reparem, antes de 1948 as universidades, mas ainda estão abertas, não há ainda exclusão, ele ainda estudou, e depois é advogado, ele começa uma carreira de advogado em Joanesburgo, ele junta-se ao ANC, ele é um cristão, é um militante cristão, um ativista cristão, ele junta-se ao ANC, ele funda a Liga da Juventude do ANC e depois torna-se muito conhecido nos anos 50 nestas campanhas de resistência e de protesto contra o apartheid. Ele é um grande orador, tudo pacífico, é um grande orador. Bem, pacíficas até a certo ponto. Em 1960 o ANC é proibido. As manifestações, os protestos deixam de ser legais. E, portanto, e Nelson Mandela, como muitos outros, convence, bem, o que é que vamos fazer agora? Vamos ficar todos em casa ou vamos... Não, vamos ter de usar violência. Vamos ter de usar a força para conseguir obter outros resultados. E ele funda uma organização secreta, que é a Lança da Nação, em tradução, para sabotagens. Quer dizer, em princípio, eles só queriam fazer sabotagens. E só sabotagens porquê? Para evitar mortes. Quer dizer, portanto, sabotar postos elétricos, sabotar, enfim, provocar o maior caos possível para levar o governo do Partido Nacional a reconhecer que não pode governar a África do Sul sem a maioria negra. Mas foi rapidamente preso. Ele é preso em 1962, primeiro é condenado a 5 anos de prisão e depois é condenado a uma segunda julgamento por ser membro desta organização clandestina e violenta, a uma prisão perpétua em 1962. Portanto, em 1962. Nesta altura, o regime da África do Sul está a ficar com este regime da apartheid da África do Sul, dirigido pelo Partido Nacional, está a ficar completamente isolado. Aliás, o Partido Nacional tinha em 1961 feito um referendo para sair da Commonwealth e constituir-se como república. Precisamente porquê? Porque a Commonwealth não aceitava um governo de um país com um sistema de apartheid, de segregação racial. E a condenação internacional do racismo sul-africano, do apartheid, é enorme. Quer dizer, a Organização das Nações Unidas praticamente passa os anos 60, os anos 70 e os anos 80 a condenar a África do Sul, está constantemente a condenar a África do Sul, também por causa da ocupação da Namíbia, porque, enfim, isso é uma outra história, não vamos contar agora. E depois também por causa do apoio que a África do Sul dá ao regime também, um regime de minoria branca também na Rodésia, a partir de 1965. E o que é que quer dizer, vamos ver o que é que este regime da apartheid tem para dizer, para se defender, quer dizer, como é que se defende perante o mundo? Quer dizer, o mundo em que o racismo é completamente condenado, é constantemente condenado. Bem, o Partido Nacional usa 2 argumentos. O primeiro argumento é dizer que não há racismo nenhum, quer dizer, o que eles estão apenas é a separar as populações, portanto, brancos de um lado, negros do outro. Eles chamam de dizer, isto não é segregação, é desenvolvimento separado. Eu estou a dizer isto, agora uma nota, quer dizer, eu em 1979 estive num curso de língua alemã na Alemanha e estive com um dos... Enfim, nós tínhamos quartos, estávamos a estudar num liceu alemão e fiquei com um colega que era sul-africano, branco, e que passou 2 meses, todas as noites,
a fazer-me propaganda do apartheid, a tentar-me convencer que não era racista, a tentar-me convencer que aquilo era apenas desenvolvimento separado. Portanto, eu ouvi estes argumentos até já não poder, até já não conseguia ouvir, era bastante simpático. E ainda assim fora disso. E não fiquei absolutamente nada convencido, quer dizer, e constantemente estava-lhe a rebater, mas ele não, quer dizer, portanto, esta é a ideia, não, os negros até vivem melhor na África do Sul do que vivem no resto da África, e ele disse, bem, mas não são cidadãos. Eles são cidadãos do lugar deles. Do lugar deles o quê? Aquelas pequenas zonas que vocês arranjaram para os meter lá. Bem, uma discussões enormes que nós tivemos durante durante muito tempo, durante muitos serões. E em alemão, aposto. Em inglês, por acaso, quer dizer, embora tivéssemos de estudar alemão, mas era mais fácil. E o outro argumento era que o ANC era comunista, era uma organização, era uma frente comunista. Uhum. E que ia destruir, se tomasse o poder, ia destruir a economia da África do Sul, tal como tinha, ia entregar, obviamente, à África do Sul toda a União Soviética. Mas o que é que havia aqui? Sim. O que é que havia aqui? O que tinha havido... Mandela tinha sido, nos anos 40 e 50, um firme anticomunista, até como cristão. Um firme anticomunista. Mas o que é que tinha acontecido? O que tinha acontecido é que nos anos 50, à medida que o Congresso Nacional Africano vai sendo empurrado para fora do sistema, para fora da legalidade, até ser proibido em 1960, o Congresso Nacional Africano acaba por ter de estabelecer alianças, relações com outras organizações que também estão na clandestinidade, e uma delas era o Partido Comunista da África do Sul, que tem apoio da União Soviética. E, portanto, o ANC também precisa desse apoio. E, portanto, há uma ligação, a partir do fim dos anos 50, entre o ANC e o Partido Comunista da África do Sul. Há quem diga que Mandela também foi do Partido Comunista da África do Sul e estava nas reuniões do Comitê Central. O Mandela sempre negou isso. Agora, é provável que Mandela tenha estado em reuniões com comunistas e em reuniões de comunistas, precisamente por esta colaboração que há entre as duas organizações. Ele, basicamente, o que ele nos anos 50 se transforma é um bocadinho num social-democrata, num socialista, quer dizer, lê muito aqueles autores marxistas, certo, e transforma-se num social-democrata. Mas a verdade é que com todas estas objeções e com o mundo inteiro contra a África do Sul, proibida de participar em todos os acontecimentos desportivos, boicotada em todo lado, sanções, etc. Ainda assim, durou 40 anos. Durou 40 anos e o seu fim coincide com o fim da Guerra Fria. Com a queda do Muro de Berlim em 1989, com o fim da União Soviética em 1991, certo, que basicamente, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que tirou ao regime do apartheid a sua último argumento, que era o argumento anticomunista verdadeiramente, certo, porque o argumento racial já não pegava, quer dizer, certo, isto é, já havia muita gente dos brancos da própria África do Sul que já não compravam aquele argumento racial, mas ainda compravam o argumento anticomunista pelo que viam que tinha acontecido nas descolonizações, certo, dos outros países em África, onde regimes marxistas, de ditaduras marxistas de partido único, que se tinham estabelecido e tinham destruído esses países. E, portanto, isso talvez tivesse sido verdadeiramente o último argumento. E esse argumento cai em 1989. E nesse tempo todo, Mandela preso. E Mandela sempre preso. E preso, e ninguém tinha visto nunca uma fotografia dele. Eu lembro-me, em 1990, de estar na televisão à espera do momento dele ser libertado, estava a ser transmitido em direto. E a grande curiosidade de todos dizer como é que ele parecia, como é que era a cara dele. Quer dizer, nós não sabíamos, quer dizer, e de repente aparece ele. Quer dizer, foi um momento bem especial. Agora, o regime do apartheid tem o seu Gorbachev, que é o Frédéric de Klerk, o líder do Partido Nacional, que se convence que aquilo já não pode durar, e estabelece uma espécie de relação, mesmo com Mandela ainda preso. De repente, nós, enfim, sabia-se, a imprensa internacional sabia, isto é, o governo da África do Sul tinha ministros, e os ministros iam a despachos com um dos prisioneiros, com um prisioneiro. Iam à prisão despachar com Mandela, isto é dizer, se ele estava de acordo com a lei, o que é que ele pensava. Quer dizer, isto em 1987, 88. Era uma situação já ridícula, em que verdadeiramente havia já um poder duplo. Quer dizer, o governo do Partido Nacional, que já reconhecia Mandela como uma espécie de líder da África do Sul, preso, mas já tudo era já feito, combinado com Mandela, quer dizer, combinado com Mandela. Ele, em 1990, é libertado. Em 1991, o governo do Partido Nacional, presidido ainda por Frédéric de Klerk, extingue o regime do apartheid. Portanto, todos os cidadãos
toda a população da África do Sul passa a ser cidadã da África do Sul e a ter direitos a de partir daí, voto. sabia-se evidentemente que os brancos não iam voltar a governar o país, não é? Pelo menos nos tempos mais próximos. E a grande questão era saber, e toda a gente sabia que Mandela ia ser o líder, e a grande questão era saber que líder é que ia ser Mandela. Quer dizer, Mandela tinha estado 27 anos preso. Era socialista. Tinha-se tornado, tinha-se convencido. Portanto, o que é que ele ia fazer? Quer dizer, ia-se vingar daqueles que o tinham mantido na prisão durante 27 anos, ia ajustar contas, ia, como outros líderes africanos também que se tinham tornado socialistas, geralmente até quando estudavam na Europa e nos Estados Unidos, tentar transformar, coletivizar, estatizar as economias, tentar provocar uma grande revolução social. Quer dizer, havia estas dúvidas em relação ao Mandela. E em 1990 também, obviamente, houve, favorecido um bocadinho também pelo ambiente depois do fim da Guerra Fria e da queda e do fim da União Soviética, Mandela não faz nada disso. Quer dizer, Mandela, primeiro, a mensagem dele logo inicial é a união de todos os sul-africanos, independentemente da cor da sua pele. Quer dizer, ele lança aquela ideia da nação do arco-íris. Quer dizer, todos são sul-africanos. Ele diz que estudou muito a história dos africanos, dos Boers, porque queria percebê-los, queria entendê-los, ele dizia compreendê-los. E os Boers, de Friedrich Leclerc diz, com ele tivemos a sensação de alguém que nos percebia, até melhor do que outros brancos de fora da África. Quer dizer, aqui de repente temos um líder negro que nos compreende, quer dizer, percebe o que é que nós passamos, a nossa história e que nos aceita, quer dizer, e quer-nos dar lugar para nós no país que ele quer formar, quer-nos dar um lugar lá, quer dizer, quer-nos reconhecer como parte da população do povo da África do Sul. E depois ele adota também políticas muito liberais na economia, quer dizer, ele não quer passar por aquelas enormes convulsões económicas e grandes ruínas económicas que tinham passado os outros países africanos depois da descolonização. E uma coisa que ele faz depois de ganhar as eleições em 1994, por exemplo, é nomear ministros do Partido Nacional. Isto é o partido do apartheid. O partido que tinha posto o apartheid. Sim. Ele vai buscar ministros dele. Diz, não, vocês continuam aqui no governo porque representam uma comunidade importante, que é uma comunidade que... E promove um movimento de verdade e reconciliação, em que é uma maneira os crimes, mas não se puniam os crimes. Não se puniam os crimes. Toda a gente, ele diz, toda a gente admitiu crimes, os crimes do apartheid, os crimes também daqueles que tinham combatido o apartheid e que também tinham cometido crimes. Toda a gente tinha ali uma ocasião para os reconhecer. E para ficarem registados, mas não havia punições, quer dizer, ninguém ia ser punido, ia ser. Portanto, há uma espécie de amnistia, uma ideia muito para isso, até para as pessoas poderem dizer a verdade, quer dizer, para dizer a verdade. E depois ele tem aqueles gestos, quer dizer, o famoso gesto em 1995 de apoiar a equipa do rugby da África do Sul. É um filme do Clint Eastwood. Há um filme do Clint Eastwood, quer dizer, porque reparem, esta equipa, o rugby era um desporto dos brancos, quer dizer, a equipa era símbolo dos Boers, quer dizer, e Mandela faz mesmo questão de aparecer com a camisola, quer dizer, da equipa, dizer, não, esta é a equipa de toda a África do Sul, não é só dos Boers, é de todos nós. E vence. E vence. E depois vende quer dizer, enfim, a história até é demasiado boa para ser verdade, mas por acaso é verdade. Mas por acaso é verdade. Portanto, reparem, entre 90 e 94... Mandela não está a ir com a corrente. Eu estou aqui a dar a entender, aliás, que ele está, mas não está a ir. É um período de extrema violência. Morre mais gente em confrontos entre 90 e 94 do que tinha morrido entre 1948 e 1990. Portanto, é um período de extrema violência. Quer dizer, Mandela está a remar também contra a corrente. Está a evitar confrontos entre estas comunidades, está a evitar pânicos, está a evitar alarmes. É um papel, de facto, absolutamente extraordinário. E depois, em 1999, ele dá outra... Quer dizer, faz outra coisa que ninguém fazia. Renunciam, não querem um segundo mandato. Tirando o George Washington. Tal como George Washington. Como este Founding Father. Quer dizer, ele não quer um segundo mandato, obviamente. A África do Sul, depois dele, tornou-se um bocadinho mais parecida com o resto da África do que tinha sido durante ele, mas ainda é muito diferente, ainda é... há muita corrupção, ainda há, sim, corrupção, muita violência também. Um Estado capturado por um partido, basicamente. O ANC torna-se um partido do Estado,
corrupto e bastante ineficiente, 40% desempregados, uma coisa... É verdade que a população explodiu, quer dizer, 15 milhões em 1960, 40 milhões em 1990, 60 milhões hoje em dia, quer dizer, quase 20 milhões a cada 20 ou 30 anos, é imenso, quer dizer, é muito complicado, mas ainda continua a ser a nação arco-íris de Mandela, isto ainda continua a ter a maior população de origem europeia em África, e isso é a influência de Mandela. Certíssimo. Bom, e assim termina esta longa edição, mas a história da África do Sul é complexa, como viram, e valeu a pena. Até para a semana.